Olá vestibulando, eu sou o professor Renato Amigo, professor de Química e integrante da equipe da Central de Vestibulares aqui do Liceu Jardim. E ufa, terminaram as provas das primeiras fases dos grandes vestibulares, a saber, Unesp, Unicamp, Fuvest, e agora você deve estar preocupado com a sua preparação para a segunda fase. E o que os nossos professores resolveram fazer? Eles resolveram gravar algumas aulas com dicas, com resolução de exercícios, com algumas orientações para você ficar um pouco mais tranquilo e ter aquele desempenho legal que você espera para que você possa ingressar na tão sonhada vaga na universidade. Então, bora lá! Vamos assistir mais um vídeo então com um mega professor aqui do Liceu Jardim? E agora o vídeo será gravado pelo professor Vicentini, professor de Geografia aqui do Liceu Jardim. Olá, meus queridos alunos Liceu, aos demais também de outras escolas que possivelmente acessarão ao nosso conteúdo digital. Também ao nosso cameraman aqui por trás, que vocês não estão vendo, o nosso querido Renato Amigo. Eu peço já de antemão desculpas, porque eu estou gripado, um pouco febril. Então, se eu assoar o nariz, isso será devidamente editado pelo nosso querido professor Renato Amigo. Tudo bem? Bom, rapaziada, primeiro um conteúdo de maneira geral sobre o Unicamp, e eu tento aqui com muito cuidado achar aquilo que os estetas antigos falavam sobre justa medida, né? Eu não quero, por um lado, que o aluno tenha aqui um pensamento muito negativista, ou seja, o Unicamp é muito difícil, eu não vou conseguir passar, as provas anteriores são extremamente complicadas, etc, etc. Então, eu acho que essa atitude negativista não é bom para ninguém. Segundo, também não quero aqui dizer que é extremamente simples a Unicamp. Não é um vestibular que classifica, né? É um vestibular que, em certo sentido, está interessado em ranqueamento. Então, há questões, sim, mais complicadas, de conteúdo mais específico, etc, etc. Então, o repertório do aluno, capacidades de interpretação e muito conteúdo. Então, a segunda fase do Unicamp pressupõe grande conhecimento conceitual. Beleza, rapaziada? Bom, em relação aos anos anteriores, a segunda fase teve uma pequena mudança que o professor Renato Amigo já disse. Quer dizer, para as carreiras de humanidades, teremos uma prova um pouco mais específica. Então, conteúdos de história e geografia, junto com filosofia e sociologia, tá certo? Meio parecido com o que já acontece na Fuvest há algum tempo. Então, 6 questões de geografia com sociologia. Na primeira fase, você observa, se você ficar bastante atento, tem uma pequena cola aqui, né? Dentre os conteúdos que caíram, você tem 2 conteúdos, um tratando de ideologia e outro de urbanização e vida social, que já acaba fazendo essa mescla geografia e sociologia. Então essas questões interdisciplinares são muito difíceis de você separar um conteúdo do outro, beleza? Então teremos questões também ligadas à sociedade, à sociologia, beleza, rapaziada? Bom, então, dito de maneira geral essas mudanças, eu vou analisar aqui brevemente uma prova anterior para você ter noção mais ou menos de como os itens são distribuídos. Evidente que isso não se repete ano a ano, é uma variação dos conteúdos, tá certo? Você tem que estar preparado para tudo, e aqui no Liceu você está, todo o conteúdo do ensino médio foi dado, revisado, então fique tranquilo, tá certo? Bom, aqui eu fiz uma pequena estruturação da prova de Geografia 2018 com 12 itens. Então, 6 questões com item A e B. Então, na prática, são 12 perguntas. Com complicativo, tem itens que você tem 2 perguntas dentro do mesmo item. Então, esses itens se desdobram em vários outros itens, beleza? Bom, dos itens em 2018, urbanização é um grande destaque, sempre é. Foi um destaque também na primeira fase, caiu lá a urbanização e vida social, caiu a cidade, a questão, a problemática da cidade, sempre importante. E notem, conceitos. Em 2018, por exemplo, caiu gentrificação, que é um tema que a gente fala muito, caiu refuncionalização do espaço urbano, que é um negócio que também a gente falou bastante. Então, conceitos, exemplos associados aos conceitos, ou seja, você tem que identificar lugares, você tem que falar de exemplos práticos da vida,
daquilo que você observa na paisagem geográfica, então isso é bastante importante, tá? Na geografia econômica, 3 itens, tá certo? Geografia regional ligada ao agronegócio, que é uma questãozinha clássica a respeito do cerrado e da expansão do agronegócio, principalmente soja, pecuária bovina, etc. Cai uma questão sobre a situação dos países ricos, falando especificamente da Europa e de Hamburgo. Então, quando o cara fala no vestibular de um país específico, tá certo? Alemanha, e de uma cidade específica, Hamburgo, não fique perplexo. Ah, eu não sei nada de Hamburgo, nunca fui para Hamburgo, o máximo que eu conheço de Hamburgo é o hambúrguer. Tá certo? Não fique desesperado, são questões que em geral tratam de assuntos temáticos genéricos, ou seja, ali ele estava interessado na situação dos países ricos na contemporaneidade, na globalização, onde se vê também grandes desigualdades sociais, tá certo? Outro tema de grande destaque foi clima. Clima também foi destaque na primeira fase, né? A primeira fase também trata de clima. Clima é um assunto fortíssimo porque ele envolve não só conceitos climáticos, caiu tempo, caiu diferença de tempo e clima, caiu para ilha de calor, que é um fenômeno ambiental, mas sempre clima associado ao ser humano, né? O ser humano acabando por incentivar e potencializar certos distúrbios climáticos. Então isso é bastante importante. Brasil político caiu um item, né, mais ligado a uma certa geopolítica brasileira de fronteira, uma questão que eu vou comentar aqui com vocês. Hidrografia relevo, Gerais, apesar dele dar um exemplo específico, ele deu Egito. Ah, não sei nada do Egito, mas as questões de geografia física foram mais gerais, tá? Com relação ao Egito, caiu basicamente o Canal de Suez, que é um assunto bastante debatido, então é relativamente fácil, tá? Fazendo aqui um panorama geral daquilo que a gente atribui à geografia humana, propriamente, 8 itens. Aquilo que é de geografia física, 4 itens, né? Há uma variação ano a ano, mas temas mais ligados ao homem. Então, quando se fala em geografia física, em geral, você tem sempre uma ponte com o homem, com o humano. Então, isso é bastante interessante. Se cai chuva excessiva, tudo bem, nos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, isso também está atrelado a, obviamente, os impactos que esse tipo de chuva torrencial causa na vida humana, nas pessoas que moram lá, etc, etc, tá? Então, essa conexão humana e física, ela é clara, ela sempre acontece, beleza? É isso. Mais um slidezinho, agora comentando questões específicas, né? Começando por essa questão, mapa, evidentemente, você tem que ser alfabetizado espacialmente, então análise de mapa, análise de gráfico é pressuposto, Esses mapas são mapas de isolinhas térmicas, então essa linha com 31 aqui, ela indica 31 graus de temperatura média, tá certo? Isso aqui é um fenômeno em geral anual, medido no ano, tá certo? Então essas isolinhas tratam de temperatura que está na esfera do clima, beleza? As imagens indicam um fenômeno climático comum em cidades como Goiânia, Córdoba e outras cidades como São Paulo, Santo André, etc. O que você percebe a princípio? Há uma variação térmica que, em geral, na área central da cidade, você observa temperaturas mais elevadas. Então, em áreas mais centrais, temperaturas mais elevadas. Então, esse fenômeno só da observação é possível depreender, né? Agora, outra coisa, as áreas centrais das cidades, em geral, são as áreas mais urbanizadas, mais concreto, mais asfalto, etc, etc. Então, que fenômeno é esse? Não é só um fenômeno natural. Pressupõe o uso humano, o artifício humano, as cidades, tá certo? Então o item A explique bem conceitualzão, né, o que é clima e o que é tempo, questão clássica, conceitualzona, tá? E depois que fenômeno é esse representado e diga se é sazonal ou independente da estação do ano. Isso aqui vai mudar muito no inverno em comparação com o verão, ok? Bom, eu trago aqui para vocês aquilo que a Unicamp chama de resposta esperada. Esse gabarito é o gabarito, digamos assim, oficial da Unicamp. Notem em geral que as respostas são concisas. Então o que eles querem? Que o aluno vá direto ao ponto. Então, encher linguiça não é bom,
mas não significa também tratar apressadamente do tema, tá certo? Resumir demais também não é bom. Então, esse traquejo, esse treino, vocês tiveram com a gente, com as nossas queridas bimestrais, né? Que por um lado causam traumas profundos em alguns alunos, mas por outro lado, os alunos sentem aqui, a partir das bimestrais, uma certa emancipação do espírito, tá certo? Então vamos lá, o que é clima? Isso aqui, definição clássica, sucessão habitual dos tipos de tempo, dos estados de tempo atmosférico, né? Eu trato o clima nas aulas de maneira um pouquinho diferente, né? O clima é definido por sucessão habitual dos tipos de tempo, eu prefiro tratá-lo de maneira aritmética. O clima é uma média das variações dos estados de tempo, certo? É uma média aritmética feita a partir dos elementos do tempo atmosférico, temperatura, pluviosidade e pressão, tá bom? Bom, tempo, caracterizado como estado momentâneo e transitório da atmosfera, né? Sobretudo a parte baixa da atmosfera, a troposfera. As condições físicas da troposfera mudam o tempo todo, então essa é a característica do tempo. Então questãozinha, pô, tranquilo, tá? B, você tinha que ir direto ao ponto. O fenômeno cartografado ilha de calor, que é um problema ambiental comum. Cai muito problemas ambientais urbanos, tá certo? A gente vive numa situação espacial onde os problemas acontecem o tempo todo. Então, ilha de calor, né? É o aquecimento de áreas mais urbanizadas das cidades, geralmente as áreas centrais das cidades. Esse aumento de temperatura tem a ver com dinâmicas sociais. Por exemplo, impermeabilização do solo urbano. O que é isso? Asfaltamento. A água não infiltra mais, né? O albedo das áreas escuras, por exemplo, é bastante significativo. Então, o calor emanado dessas áreas é bastante forte, né? Concentração de poluentes, então muita poluição também causando efeitos estufas locais, né? Remoção de cobertura vegetal, que está atrelado justamente à urbanização, né? Menos área verde. Grande densidade, de construções, intenso tráfego de veículos. Então ele deu uma série de causas para o fenômeno de ilha de calor. Então é legal, né? Você mostra aqui grande repertório, etc, etc. Beleza, rapaziada? Bom, a questão 9 é uma questão que os alunos sentiram uma dificuldade bastante razoável, tá? Eu notei, né, nós professores, né, depois de tanto tempo, há 20 anos eu faço isso, a gente acaba sentindo que os alunos, né, Renato, têm certas dificuldades e essa é uma questão complicada. Por quê? Porque o tema, por exemplo, faixa de fronteira brasileira ou cidades gêmeas, são temas muito mais específicos dentro do território e dentro da geografia. Em geral, os livros didáticos não dão ênfase a isso. Tá certo? Então, são questões que acabam tocando um tema específico e acabam criando no aluno um certo desespero inicial. Bom, o que eu digo? Essa é uma questão que define classificação, em parte. Então, ela é usada para isso. Poucos alunos acertam completamente uma questão como essa. Mas, por outro lado, ela acaba medindo também uma certa capacidade psicológica do aluno. Porque o aluno, mesmo que nunca ouviu falar em cidades gêmeas, ao observar o mapa e ao tomar conhecimento da palavra, ele já induz a resposta para cidades gêmeas. São cidades muito parecidas, são cidades que, aqui pontuadas nas fronteiras, possivelmente são cidades que estão grudadas nesse espaço fronteiriço, né, como se fossem gêmeos siameses, tá certo? Então a palavra e o mapa permite ao aluno que não domina exatamente esse conceito específico, permite a ele responder minimamente. Então essa tranquilidade de usar o que você sabe é fundamental mesmo para uma questão que envolva conhecimentos específicos que você não domina, ok? Bom, explique o que é limite fronteiriço e faixa de fronteira brasileira, cidades gêmeas e a importância no movimento de pessoas e de mercadorias, tá certo? Resposta esperada, né? Limite fronteiriço simples, né? É a linha de fronteira, tá certo? Há fronteiras políticas, né, entre países, tá? Essas fronteiras são artificiais ou naturais. Natural quando você usa, por exemplo, um rio para delimitá-las, né? Demarcadas por acordos e tratados, nem sempre de maneira
né, tranquila, diplomática, muitas vezes por guerras, mas é um conceito que todo mundo, em tese, domina, né? Área de fronteira, limite de fronteira. A faixa de fronteira brasileira é um espaço constitucional. Se você voltar ao mapa, né, você percebe que há toda uma faixa aqui de mais ou menos 150 quilômetros a partir da fronteira, que são faixas extremamente sensíveis ao Estado brasileiro ou a qualquer Estado, porque são áreas sensíveis a invasões, áreas de grande fluxo de contrabando, mercado ilegal, drogas, etc, etc. São áreas que também pressupõem grande violência, né? Há uma violência de fronteira bastante grande. Essas áreas também, rapaziada, são áreas que, em tese, o Estado brasileiro tem um cuidado nacionalista de não permitir, por exemplo, a compra por estrangeiros desses territórios, tá? Então essa é uma questão mais complicadinha, né? Veja aqui a resposta, né, para esse item, né? Faixa de fronteira, né, função relacionada à legislação especial, há aqui um argumento jurídico, né, tangencia um pouco também de sociopolítica, etc. Tá certo? A exploração econômica ali é mais restrita, né, seu uso é múltiplo, faixa de fronteira também define, para além das questões constitucionais, uma área de circulação de pessoas, ideias, mercadorias entre duas ou mais nações, então uma área sensível quanto à comunicação entre o nosso país e os países de fronteira, já que o Brasil tem uma fronteira gigantesca e a gente deveria ter um cuidado um pouquinho mais especial com as fronteiras, né? A gente sabe que, por exemplo, boa parte das armas que municiam o tráfico de drogas, etc., passam por nossas fronteiras. Beleza? Bom, cidades gêmeas. Cidades confrontantes ou vizinhas, então elas estão praticamente grudadas, né? O que limita é basicamente a fronteira do país. Então, entre uma cidade e outra, né, nessas cidades gêmeas, você tem a fronteira nacional, tá certo? Isso aqui é possível de ser visto no mapa. Então, a partir do mapa, você conseguiria chegar a essa ideia, né? A urbanização recente integra as duas cidades. A gente sabe que as cidades próximas elas acabam criando redes urbanas extremamente complexas e há um fluxo bastante intenso, né, tráfego de pessoas e mercadorias entre essas cidades. Então as cidades são quase que conurbadas em alguns casos, uma cidade acaba dependendo da outra, o fluxo de pessoas é extremamente importante, né? No território brasileiro ele quer ainda saber qual cidade, né, esse é mais específico, qual cidade, tá certo, é a mais importante no movimento de pessoas. Então aqui é um exemplo bastante específico. Qual cidade gêmea tem maior fluxo de mercadoria de pessoas? Possivelmente, se você estivesse tranquilo, tá? Você ia lembrar, por exemplo, tá certo? Foz do Iguaçu. Há um tráfego comercial ali enorme, tá certo? As pessoas vão para Foz do Iguaçu, passam para Cidade del Leste, no Paraguai, né? Porto Iguaçu, Argentina. Ali você tem uma área extremamente sensível, chamada de tríplice fronteira, que também envolve problemas, né? Áreas com problema de contrabando e violência. Mas Foz do Iguaçu não é exatamente uma cidade tão desconhecida assim de vocês. Mas mobilizar isso na memória para trazer para a segunda fase, em janeiro, tá certo? Possivelmente num baita de um calor, tá certo? Numa sala de aula com as condições relativamente insalubres, etc. Quer dizer, trazer isso para cá, eu concordo, é difícil. Beleza, rapaziada? Então fica a dica aí, duas perguntinhas que podem, né, balizar talvez a sua perspectiva do nível da prova. Há questões mais conceituais simples, identificações mais simples, mas há questões mais complexas que exigem do aluno muito mais um grande repertório, sobretudo, e uma capacidade de explicitar num texto conciso uma resposta adequada. Beleza, rapaziada? Um abraço aqui do Vicentini. Sem mais, eu agradeço.